Bom dia, pessoal. A gente vai estar comentando sobre esse livro muito bom e um pouco sugestivo, perturbador. Eu não sei bem definir, mas é O Vampiro de Curitiba, do Dalton Trevisan. Se você gosta do vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Se você já sabe, eu não vou ficar enrolando. Começando o vídeo aqui, esse vai ser o meu primeiro contato com a escrita desse autor. Eu fui bastante, assim, persuadido, digamos assim, a ler os livros deste autor aqui, que eu já conhecia por nome, tanto pelo nome dele quanto pelo título das obras, mas eu ainda não tinha lido nada dele. Ele é bastante aclamado como contista. Esse aqui é um livro de contos. Praticamente tudo que eu vi dele são contos. E ele tá ali no quarteto modernista brasileiro dos proibidões, tipo o Jorge Amado, o Nelson Rodrigues e a Hilda Hilst. Então, só por isso, eu já imaginei que eu ia ter uma boa experiência. Eu, de fato, tive uma boa experiência. Mas, assim, eu acho que ele é melhor que esses três. Eu não tenho certeza. Que a Hilda Hilst, não. Porque eu gosto muito dela. Vou fazer um vídeo específico para ela quando eu quiser, quando tiver tempo para fazer. Mas, enfim, esse livro eu li nas minhas férias. Eu não consegui ler muitos livros, porque eu acabei viajando e eu não podia levar muita coisa. Mas esse aqui era um livro pequeno e eu acabei levando para ler. Essa edição aqui sai pela Todavia, que é algo um pouco irônico, porque saiu recentemente, tá vendo bastante aí por praticamente toda a livraria que eu vou. Estão vendendo as coleções da Todavia, do Dalton Trevisan. E ele morreu recentemente, né? Inclusive, acho que foi no ano passado. Republicaram ele não muito depois que ele morreu. Eu acho um pouco, no mínimo, duvidoso, mas a edição é bem boa. Ele é um livro fácil, não tão fácil assim. Ele é médio assim na linguagem, ela é fácil de compreender, apesar do Dalton, pelo que eu percebi, usar bastante analogias e ele não ser esclarecedor quanto ao narrador. Mas isso, nesse livro, parece em específico, por conta como posso dizer, um subterfúgio inicial do livro, não torna tão difícil alguns pontos de vista. O que torna esse livro difícil é o conteúdo. Ele é um livro bem pesado em alguns quesitos. E eu imagino que nem todo mundo vá querer consumir esse livro. E nem se for por esse sentido, eu entendo completamente. O que eu posso dizer? Esse é um livro, já falei de contos, né? Deixa eu ver, são acho que 15, talvez um pouco mais. Enfim, são contos, todos vão se passar ali na cidade de Curitiba. Aparentemente, pelo que eu percebi, o Dalton Trevisan, ele vai ser meio que o Joyce, entre aspas, o Joyce, ou não, acho que não o Borges, mas ele é praticamente o Joyce, só que de Curitiba. No sentido não só que a obra inteira dele vai ser ambientada no mesmo lugar, como também o ambiente vai ser praticamente um personagem ativo na história. Eu já falei bastante disso nos vídeos do Joyce. Recentemente saiu o vídeo que eu fiz sobre o Dublinenses. E também já fiz o vídeo do Retrato do Artista quando jovem. Eu vou fazer o vídeo do Exílios, que também isso vai ser recorrente. E também isso vai aparecer ali no Ulisses, obviamente, né? Fear and Gunsway, provavelmente. Inclusive tá vindo aí. Vou tomar coragem. Mas enfim, eu gostei muito disso. Eu digo que ele não parece o Borges, porque o Borges, ele aborda Buenos Aires de uma forma muito mais branda. O Joyce e o Dalton vão ser assim, bruto, na veia mesmo.
É para tirar a máscara bonitinha que a gente tem desse ambiente, para mostrar como ele pode ser muito mais pérfido do que a gente. O Dalton ele não vai ter dó de te mostrar como todos os ambientes urbanos estão ali sujeitos a os mesmos problemas, de formas assim um pouco exageradas. O que bem que se mantém aqui é o erotismo mesmo. Todas as histórias vão ter um quê bastante erótico, que pra mim, sinceramente, na minha opinião, não é um problema. Mas eu entendo que algumas histórias realmente podem dar gatilho na maioria das pessoas. Então, você esteja avisado caso você vá ler este livro, que provavelmente não vai acontecer, né? Se você tem problema, eu recomendo seriamente que você não leia. Pois bem, este livro, estando ali situado em Curitiba, em todos os contos nós vamos ali ter a presença deste personagem que é o Nelsinho. Aparentemente, pelo que eu pesquisei sobre o Dalton, ele costuma muito usar estereótipos envolvendo nomes nos personagens dele. O que faz sentido aqui, e só que ao mesmo tempo não faz. O direcionamento do narrador é um pouco estranho. Porque às vezes parece que é o Nelsinho, às vezes parece que não é ele falando. E o próprio Nelson a gente não faz. Não dá pra ter certeza do que exatamente é, se é sempre o mesmo Nelsinho ou se são Nelsinhos diferentes. Porque tem contos que afirmam piamente que ele é um adolescente, tem contos que dá pra ver claramente que ele é mais adulto. Tem alguns contos que parece estar situado em tempos diferentes. Então não dá pra ter certeza se o Nelsinho, todos os Nelsinhos dos contos são o mesmo, se são Nelsinhos diferentes, ou se é o mesmo Nelsinho, só que em pontos do tempo diferentes. Às vezes, é um fluxo de consciência um pouco difícil às vezes. Parece um pouco mesmo a Hilda Hilst às vezes. Só que eu diria, ele é bem mais romântico, eu diria. Não sei se romântico é a palavra, só que ele é bem mais pomposo no negócio. Ele não chega e, olha só, órgão genital masculino, órgão genital feminino. Não. Ele tem uma pompa. Até porque ele nem. Imagino que ele nem cite, do que eu vai me lembrar agora, qualquer coisa mais é, pesada envolvendo as palavras mesmo. Acho que no máximo peitos. Tem bastante apalpação, assim. Se é que eu posso dizer assim. Enfim, acho que o primeiro conto já é interessante para entender melhor o direcionamento. O nome Vampiro de Curitiba, ele não é bem a origem vindo dessa história. Acontece que o Dalton, esse era o apelido dele, porque ele era uma pessoa quase que totalmente reclusa. Ele não saía de casa, ele mal tinha contatos sociais. Ele era basicamente um troglodita, um homem das cavernas. Ele não saía de casa de jeito nenhum, ficava escrevendo, enviava ali os textos dele para jornal e para editora, mas ele não saía de casa. E daí se criou esse apelido. Eu não tenho certeza se esse apelido surgiu antes ou depois do livro. Mas fato é, ele vai se utilizar dessa presença do Nelsinho tanto para mostrar como as pessoas são ruins, quanto para mostrar que o meio também influencia as pessoas. O primeiro conto, que também tem o mesmo título do livro, é basicamente o Nelsinho observando uma moça. Em detalhes, assim, o narrador não tem muita dó de você. Ele até tem um pouquinho, mas não tanta. Isso aqui é a primeira página, para vocês poderem entender. Ai, me dá vontade até de morrer. Essa é a primeira frase, tem até no verso do livro. Veja, a boquinha dela está pedindo beijo. Beijo de virgem é mordida de bicho cabeludo.
você grita 24 horas e desmaia feliz. É uma que molha o lábio com a ponta da língua para ficar mais excitante. Por que Deus fez da mulher o suspiro do moço e o sumidouro do velho? Não é um justo para um pecador como eu. Eu morro só de olhar para ela. Imagine então se... Imagine, arara bêbada. São 11 da manhã. Não sobrevivo até a noite. Se fosse me chegando... Quem não quer nada? Ai, querida, é uma folha seca ao vento. E encosta-se bem devagar na safadinha. Acho que morria. Fecho os olhos e me derreto de gozo. Um detalhe interessante é que dá para perceber que nesse conto, basicamente tem detalhes específicos nesse conto que são meio que hot takes e, assim, posso dizer, assim, são referências a outros contos. Mas o tom da narrativa vai ser sempre o mesmo. São atos muito controversos do Nelsinho, em que o narrador é totalmente jogado a favor dele. E tanto que tem vezes que ele praticamente toma as rédeas na narrativa e tenta se justificar. Nesse quesito ele parece muito o Lolita, que basicamente tem toda a acontecimentos claramente jogados na nossa cara, só que a gente só tem um ponto de vista e basicamente o Nelsinho usa a própria narrativa a favor dele, para ele não parecer culpado. O único conto que vai fugir desse negócio, que eu acredito que seja o mais pesado do livro, pela temática, mas ele ajuda, acho que, a situar, porque você fica meio que a pompa, eu diria, do Dalton é muito menor do que a do Nabokov. Eu diria que não chega nem perto, mesmo ele sendo muito romântico. Só que o Dalton ele é tão incisivo e tão bem, como posso dizer, ele sabe as palavras certas, ele usa bem menos palavras e ele praticamente hipnotiza. Você começa a não ligar mais pro que o Nelson tá fazendo, até chegar nesse conto, que é o Debaixo da Ponte Preta, que esse conto é bem polêmico. Acho que foi dos textos mais censurados dele, que é basicamente um conto que vai tratar sobre um estupro coletivo de uma jovem embaixo da ponte, né? Só que o diferencial desse conto é que o narrador dessa vez ele parece imparcial, ele parece muito uma ata ou algum documento jurídico, porque ele, ele usa termos técnicos e ele basicamente vai catalogar a chegada e o depoimento de todos os envolvidos nesse ocorrido. Inclusive nesse conto também é datado que o Nelsinho é um adolescente. É um dos contos que ele parece ser mais novo, o que aumenta mais a nossa dúvida sobre o que exatamente é quem é o Nelsinho, o que é o Nelsinho. Não especifica em momento nenhum, o que deixa até as margens para entender. É uma pessoa? É um vampiro? É alguém que é você, que é o ato libidinoso? Será que é mesmo uma pessoa? Muito provável que seja. Age como um vampiro, mas é uma pessoa? Bem, não sabemos. Enfim, tem várias outras coisas bem. Assim. Não sei bem a palavra certa pra descrever. Acho que. Não é vergonhosas, mas. Eu esqueci o termo agora, mas. Comprometedoras. Tem conto do Nelsinho que ele vai consolar a professora antiga dele. E daí eles quase têm um lance. Tem um outro que ele trabalha de advogado e dá em cima da cliente. Tem outro que a amiga dele, num parreiral ali de uvas, conta que o marido dela traiu ela com um novinho e sai lá pra pegar ela. Enfim, muita, muito libido aqui. Muito libido. Assim, não é um livro fácil de engolir pela temática, mas eu acho que é muito bem colocado, eu diria.
Diria que a maioria dos contos consegue se sustentar, mesmo desse jeito. É um livro bem curto, então, pelo menos você não, se você não gostar, eu acho que é bem fácil você só dropar ele se você quiser. É basicamente eu tô tentando engajar mais em literatura brasileira e me parece um livro interessante. Eu gostei bastante dele, que eu achei ele bem fluido. Eu acho que a única coisa que quebra a fluidez às vezes pode ser realmente o conteúdo que pode te deixar um pouco ser bem desagradável em alguns quesitos. Mas é um livro interessante. Não sei, não diria que necessário, mas foi uma boa leitura para mim. Eu acho que eu daria um 8. 8,5 talvez, não tenho certeza. Enfim, eu acho que eu não vou dar muitos mais detalhes sobre esse livro, porque como ele é bem curto, acho que se eu digo muito sobre os contos, praticamente acaba o conto. Se eu contar a temática, praticamente não tem mais o que ler. Como eu não quero basicamente fazer um resumo de ponta a ponta desse livro, é isso. É um livro que eu gostei, livro que não é para todo mundo, completamente compreensível. Pro projeto de literatura brasileira que eu tô fazendo, é uma obra acho bem encaixada. Não sei se vai ser a melhor, porque eu tenho outros livros. Com certeza vai ser melhor por conta de um, acho que especificamente. Mas, enfim, é um livro que eu recomendo se você for engajado e conseguir ali suportar, ou você já acha justificável o conteúdo, mas se não, realmente eu acho que não é uma experiência muito recomendada. Pontos gatilhos e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. É isso. Valeu, beijo, até mais. Tchau.